Algumas histórias parecem simples quando aparecem pela primeira vez nas manchetes, mas com o tempo revelam algo muito mais complexo e perturbador. Às vezes o público acredita que já entendeu tudo logo nas primeiras notícias, mas a verdade só começa a aparecer quando os investigadores olham com mais calma para os detalhes. Foi exatamente isso que aconteceu com um caso que chocou os Estados Unidos no final dos anos 2000. Uma história que começou com a morte de uma criança pequena dentro de uma casa no Texas, uma mulher extremamente doente que assumiu a culpa por algo terrível e uma investigação que, aos poucos, revelou que a realidade era muito diferente do que parecia no início. Tudo aconteceu em uma cidade chamada Lamarck, no estado do Texas, perto de Galveston. Era uma região tranquila, com bairros simples e uma rotina típica de cidades do sul dos Estados Unidos. Muitas famílias viviam ali há anos, trabalhando em empregos comuns e mantendo uma vida relativamente discreta. Dentro de uma dessas casas vivia uma mulher chamada Mayra Rosales. Naquela época, Mayra tinha pouco mais de 30 anos e enfrentava uma condição de saúde extremamente rara e grave. Ela sofria de obesidade mórbida em um grau extremo. O peso dela havia ultrapassado 450 quilos. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, o corpo dela havia se tornado tão grande que praticamente toda a sua vida acontecia dentro de um único quarto da casa. Ela passava a maior parte do tempo deitada em uma cama especial, porque se mover era extremamente difícil. Caminhar alguns passos exigia um esforço enorme e quase sempre a ajuda de outras pessoas. A família que vivia naquela casa era bastante próxima. Entre as pessoas que conviviam diariamente com Mayra estava sua irmã, Jamie Rosales. Jamie também tinha filhos pequenos, e as crianças circulavam pela casa durante todo o dia. Uma dessas crianças era um menino chamado Eliseu Villanueva. Ele tinha apenas 2 anos de idade. A presença das crianças dentro da casa fazia parte da rotina diária da família. Elas brincavam, corriam pelos corredores e frequentemente entravam no quarto onde Mayra passava a maior parte do tempo. Apesar da condição física extremamente grave, ela tinha uma relação próxima com os sobrinhos e gostava da companhia deles. Foi nesse ambiente doméstico aparentemente comum que aconteceu uma tragédia. Em um dia de julho de 2008, algo terrível aconteceu dentro daquela casa. Em determinado momento da tarde, a família percebeu que Eliseu estava gravemente ferido e não reagia. O desespero tomou conta da situação e os serviços de emergência foram chamados imediatamente. Quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram uma cena caótica. A criança estava inconsciente e apresentava ferimentos muito graves. Apesar dos esforços dos socorristas, pouco tempo depois, o menino foi declarado morto. Quase imediatamente surgiu uma explicação para o que teria acontecido. Segundo o relato inicial, o menino teria sido esmagado pelo corpo de Mayra Rosales. A própria Mayra disse aos investigadores que havia sido responsável pela morte do sobrinho. Ela contou que o menino estava próximo da cama e que em algum momento ela teria se virado ou perdido o equilíbrio, fazendo com que o peso enorme de seu corpo acabasse causando um acidente fatal. A notícia se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos. O detalhe que mais chamou a atenção da imprensa foi justamente o peso de Mayra. Os jornais repetiam a mesma informação em todas as reportagens. A mulher que dizia ter causado a morte da criança pesava mais de 450 quilos. Para muitas pessoas, a história parecia trágica, mas simples. Uma criança havia morrido em um acidente doméstico envolvendo uma mulher extremamente doente. Porém, para os investigadores, alguns detalhes começaram a parecer estranhos desde o início. O primeiro ponto que levantou dúvidas foi justamente a condição física de Mayra. Médicos e peritos começaram a analisar a situação com mais cuidado e perceberam algo importante. O estado de saúde dela era tão grave que qualquer movimento exigia ajuda. Era muito difícil imaginar que ela tivesse conseguido se movimentar de maneira suficiente para provocar um esmagamento daquela forma. Mesmo assim, a investigação seguiu adiante. Mayra chegou a ser formalmente acusada pela morte do sobrinho. O caso chamou ainda mais atenção quando as autoridades precisaram retirar ela da casa para exames e depoimentos. Por causa do tamanho do corpo dela, foi necessário mobilizar equipes médicas, equipamentos especiais e vários socorristas para conseguir transportá-la em uma maca reforçada. As imagens daquele momento circularam em diversos noticiários e reforçaram ainda mais o impacto do caso. Enquanto isso, os médicos responsáveis pela autópsia da criança começaram a examinar os ferimentos com atenção. Foi nesse momento que a história começou a mudar. Os resultados indicavam algo que não combinava com a versão apresentada inicialmente. Os ferimentos no corpo do menino não eram compatíveis com esmagamento acidental.
O que os médicos encontraram foi evidência de trauma violento, especialmente na região da cabeça e do corpo. Aqueles ferimentos sugeriam que a criança havia sido vítima de agressão. Diante dessas descobertas, a polícia decidiu aprofundar a investigação. Os investigadores passaram a entrevistar familiares, vizinhos e pessoas próximas da família. Aos poucos, começaram a surgir relatos preocupantes sobre episódios de violência dentro da casa. Conforme os depoimentos se acumulavam, os investigadores passaram a considerar uma hipótese diferente. Talvez Mayra Rosales não fosse a responsável pela morte da criança. A pressão da investigação aumentou e novas evidências começaram a aparecer. Aos poucos, ficou claro que o menino havia sido agredido violentamente antes de morrer. A pessoa apontada como responsável por essa agressão era a própria mãe da criança, Jamie Rosales. Segundo o que foi estabelecido durante o processo judicial, Elisel havia sofrido agressões físicas severas dentro da casa. Em um dos episódios de violência, ele foi atingido durante um ataque de fúria que acabou provocando ferimentos fatais. Entre os objetos mencionados durante a investigação estava uma escova de cabelo usada durante a agressão. Quando essas informações vieram à tona, ficou claro que a história contada por Mayra Rosales não correspondia à realidade. Na verdade, ela havia assumido a culpa por um crime que não tinha cometido. Mais tarde, ficou evidente o motivo dessa decisão. Mayra acreditava que seu estado de saúde era tão grave que ela provavelmente morreria em pouco tempo. Ao mesmo tempo, ela não queria ver os filhos da irmã crescerem sem mãe. Na mente dela, assumir a responsabilidade pelo ocorrido era uma forma de proteger a família. Quando as evidências médicas e os depoimentos mostraram o que realmente havia acontecido, os promotores retiraram as acusações contra Mayra Rosales. Ela foi oficialmente considerada inocente pela morte do sobrinho. Já Jamie Rosales acabou enfrentando o julgamento. Diante das evidências apresentadas no processo, ela se declarou culpada por causar ferimentos graves contra uma criança. Em 2012, foi condenada a 15 anos de prisão. Para Mayra Rosales, a história poderia ter terminado ali, mas um novo capítulo estava prestes a começar. Depois que a verdade veio à tona, médicos começaram a analisar com mais atenção o estado de saúde dela. A situação era extremamente delicada. O peso enorme havia causado uma série de complicações médicas que colocavam sua vida em risco constante. Mesmo assim, alguns especialistas acreditavam que ainda existia uma chance de recuperação se um tratamento agressivo fosse iniciado. Foi nesse momento que Mayra decidiu lutar pela própria vida. Ela iniciou um longo processo de tratamento médico em Houston sob os cuidados do cirurgião bariátrico Yonan Nowzaradan, médico conhecido por tratar casos extremos de obesidade. O processo envolveu mudanças radicais na alimentação, acompanhamento médico constante e uma cirurgia bariátrica para reduzir o tamanho do estômago. A transformação que aconteceu ao longo dos anos seguintes impressionou médicos e o público. Mayra começou a perder peso de forma gradual. Conforme os quilos desapareciam, ela passou por várias cirurgias adicionais para remover grandes quantidades de pele que haviam se acumulado ao longo do corpo. O processo foi longo, doloroso e exigiu enorme disciplina. Mas aos poucos, algo extraordinário aconteceu. A mulher que antes mal conseguia se mover começou a recuperar mobilidade. Primeiro, pequenos movimentos. Depois, alguns passos com ajuda. Com o passar do tempo, ela conseguiu voltar a caminhar. A perda de peso foi gigantesca. De mais de 450 quilos, ela reduziu para pouco mais de 90 quilos ao longo de vários anos. Essa transformação acabou sendo registrada em documentários exibidos pelo canal TLC, incluindo Halfton Killer e, posteriormente, Halfton Survivor. Os programas mostraram ao público a jornada completa de recuperação dela, desde os dias em que estava confinada a uma cama até o momento em que voltou a caminhar de forma independente. Para muitas pessoas, aquela história acabou se transformando em algo muito diferente do que parecia no começo. O caso, que inicialmente havia chocado o país por causa da morte de uma criança e da imagem de uma mulher extremamente doente, acabou revelando uma narrativa muito mais complexa sobre culpa, sacrifício, violência familiar e sobrevivência. No centro de tudo estava Mayra Rosales, uma mulher que em determinado momento acreditou que não teria futuro e decidiu assumir uma culpa que não era dela para proteger alguém da própria família. Anos depois, ela acabou se tornando conhecida por outra razão completamente diferente. Sua transformação física e a luta para reconstruir a própria vida passaram a ser vistas por muitas pessoas como um exemplo de mudança e resistência. E assim, uma história que começou com uma tragédia em uma pequena casa no Texas acabou se transformando em um dos casos mais surpreendentes já registrados na interseção entre crime, família e sobrevivência humana.